Declara abertos os trabalhos da sessão do 00274/2008, segunda vara do júri do Fórum Regional do SJT, referente ao caso número 00108-00241-400, Isabela Nardoni. Alguém se opõe aos jurados que foram selecionados? Não. Pois bem. Que entre então a primeira testemunha de acusação, mãe da vítima, Ana Carolina de Oliveira. Você jura dizer a verdade, somente a verdade? Eu juro. Então, inicie as perguntas com a advogada de defesa. Boa tarde. Me fale um pouco sobre sua relação com o Alexandre quando vocês ainda eram casados. Era um relacionamento como qualquer outro. Ele era um bom homem, se gostávamos. Você alegou que ela chegava com hematomas em casa. Quais são suas provas? Ela sempre chegava com roxos e estranha em casa. E outra vez ela chegou a me ligar da casa de Alexandre dizendo que queria ir embora. Mas apenas os hematomas não é suficiente para você dizer que ela sofria maus tratos na casa do Alexandre? Encerro aqui as minhas perguntas. Perguntas agora com o promotor. Ana, me diga como era o relacionamento do Alexandre com a sua filha. Na época que estávamos juntos, era um relacionamento bom. Ele a tratava como filha, dava para ver o carinho entre pai e filha. Ele me ajudava nas despesas, a cuidar da Isabela. Mas logo depois que se separamos, ele mudou totalmente. Ele começou a andar com o Jatobá, ele passou a tratar a Isabela friamente. Ele não tinha mais aquele amor entre pai e filha. Como que um homem que tratava bem a sua filha quando estava com a esposa, de repente se separa e começa a falar diferente com a filha, o tratamento diferente por causa de uma mulher? Por causa de uma mulher. Isso é absurdo. Calma, Ana. Me diga o que você achava da segunda família, da Isabela conviver com a família da Jatobá. Eu nunca concordei com essa relação que eles tinham entre a Jatobá e os dois filhos delas, porque eu sei que nenhuma madrasta, tanto a Jatobá quanto qualquer outra, trataria minha filha com o mesmo carinho, o mesmo amor que os filhos dela. Eu tentei alegar uma visita assistida, mas eu nunca consegui provas o suficiente que comprovasse que minha filha estaria correndo perigo junto à família de Alexandre. A mãe via que a filha estava correndo perigo. A mãe sabia que junto com aqueles dois, a menina ia acabar sofrendo alguma coisa. E o resultado foi o quê? Foi a morte. Calma, Ana. Não tem ninguém aqui nesse júri que esteja sofrendo mais do que a mãe. Ela está se sentindo mal, talvez até culpada por ter deixado a filha se familiarizar com esse tipo de pessoa. Ana, por último, me diga, o que você acha que matou a sua filha? A Jatobá é descontrolada e excessivamente ciumenta. Ela nunca concordou com a relação que eu tinha entre Alexandre, por causa da minha filha. Ela maltratava a minha filha, dizia que tudo era culpa dela. E como a Jatobá era a autoridade mais alta, ela deve ter alegado para Alexandre que matando minha filha, eles teriam paz, teriam uma família mais feliz, teriam liberdade, não ia se preocupar com outra criança. E como Alexandre já não tinha aquele carinho de amor entre pai e filha, ele se deixou levar. Ou seja, o ciúme da Jatobá e a inconsequência de Alexandre mataram a Isabela. A própria mãe disse. Eu não tenho mais perguntas sobre isso. Testemunha dispensada. Que entre a segunda testemunha, o porteiro. O que a gente acha que deveria ser julgado? Prometo. Boa tarde. Eu gostaria de saber o que você viu naquela noite. Bem, eu escutei um barulho, eu fui olhar, era uma criança caída, liguei para a inquilina do apartamento do primeiro andar para poder chamar os bombeiros. Naquela noite você viu alguém estranho entrando ou saindo? Não, bem que se na hora do acontecimento da criança ter caído, eu fiquei meio tumultuada por causa, em choque, por ter visto ela caída, e não verifiquei se alguém entrou ou saiu naquele horário. Então quer dizer que na hora do acidente você deixou a cabine por um tempo? Sim.
Então, isso possibilita a saída de um estranho. Então, nós podemos ver, promotores, que um estranho pode ter entrado pela obra, que era logo ao lado do apartamento do Alexandre, e saído pela portaria, já que o porteiro não estava na cabine, e isso possibilita a tese do meu cliente, Sr. Nardoni. É só isso, eu encerro minhas perguntas. Obrigada. Muito bem. O promotor tem algo a dizer? Tenho, Excelência. O argumento da defesa não é válido, pois no prédio haviam 42 unidades, ao menos 30 famílias. Não é possível que esse indivíduo tenha passado despercebido por essas 30 famílias e pelas câmeras. Então, eu acho que o argumento não é válido da defesa. Aceito. Testemunha dispensada. Que entre a terceira testemunha, a vizinha. Você jura dizer a verdade, somente a verdade? Eu juro. Que inicie as perguntas com a advogada de defesa. Gabriela, conta pra mim o que você escutou naquela noite. Eu escutei bastante brigas entre o casal e choro de crianças. E eu vi também uma criança dizendo para pai, parecia ser a voz de Isabela. Mas você escutava a Isabela falando para pai, como se o pai estivesse fazendo algum mal a ela, ou para pai, assim, chamando o pai para ajudar alguém, como se alguém estivesse machucando? Não consegui identificar. Bom, como ela não consegue identificar, o argumento do Alexandre é totalmente válido de que alguém estivesse dentro do apartamento agredindo a filha dele e a Isabela estivesse chamando pela ajuda do pai. Sendo assim, eu encerro as minhas perguntas por aqui. Passo a palavra para o promotor. Gabriela, me conte o que você ouvia do apartamento da frente, dos Nardoni. Eu costumava ouvir bastante brigas entre eles e bastante barulho de criança chorando, desse tipo. Mas isso era recorrente ou era somente quando a Isabela estava com o Alexandre? Era bem frequente, mas quando a menina estava lá parecia ser mais forte. Tá. Só uma dúvida, Excelência, que eu quero fazer à testemunha. Me conte qual foi o horário que você ouviu a menina gritando para pai. Umas 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Ou seja, o fato da morte da Isabela ocorreu aproximadamente entre 11 e meia-noite. O argumento da defesa não é válido, porque a menina provavelmente nem estava no apartamento, já que eles passaram a tarde inteira na rua, no mercado, como já foi visto. Então, o argumento da defesa não é válido, ao meu ver, Excelência. Os horários não batem. Encerro as minhas perguntas. Testemunha dispensada. Que entre a quarta testemunha, a perita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Inicie as perguntas com a promotora Sembranelli. Perita, me apresente as provas que o casal é o culpado. Bom, os primeiros indícios era que não havia uma terceira pessoa no local. Logo que nós começamos as pesquisas, logo que entramos no apartamento, nós encontramos pequenas marcas no chão. Essas marcas, com as análises, nós concluímos que era do sangue de Isabela. Logo, continuando na casa, nós encontramos também grande parte de quantidade de sangue no chão, e essas marcas, e esse sangue também era de Isabela. Com as pesquisas, nós concluímos também que, ou seja, ela começou a ser maltratada, não foi na casa, ou seja, a gente começou a fazer pesquisas no carro, onde eles haviam saído e passeado. Nós concluímos também que tinha pequenas marcas de sangue no carro, e essas marcas de sangue também eram de Isabela. Na autópsia que nós fizemos em Isabela, nós vimos que ela tinha um corte na cabeça, e esse corte se referia tanto com um objeto pontiagudo, uma chave ou um anel, e o que nós encontramos no corpo de Isabela também foi pequenas marcas na nuca
Ou seja, ela foi Asfixiada. Ela tentou ser, Tentou ser asfixiada por isso alguém. mesmo. Ela também tinha pequena fratura no quadril, ou seja, quando ela foi jogada no chão, na sala, ela sofreu uma fratura. Continuando a pesquisa, nós vimos que também, quando o Alexandre levou ela para o quarto, nós encontramos pequenas pegadas, e essas pegadas eram de Alexandre. Na camisa do Alexandre, nós também vimos marcas da grade de proteção, ou seja, ele impulsionou para jogar a Isabela. Essas foram as principais provas. Nós concluímos também que não havia tempo de uma pessoa entrar, o que relata que o casal, eles estão mentindo. As nossas provas são totalmente concretas. Sim, como a gente pode ver, isso derruba a tese do casal de que poderia ter uma terceira pessoa que entrou e tenha feito tudo isso com a menina. Eu li também nos autos, perita, você pode me contar melhor, que essa mão que foi enforcada, a Isabela, essa tentativa de asfixia teria sido Da mão da Ana Carolina. Jatobá, certo? Também vi nos autos que a menina, se não tivesse sofrido todos esses maus tratos antes de ser jogada, Ela estaria viva. era só isso que eu queria, excelência. Com licença. Passo a palavra para o advogado de defesa. Excelência, eu não tenho nenhuma pergunta à perita. Testemunha dispensada. Inicia-se agora o questionário com os réus. Primeiro com o réu Alexandre Nardoni. Você jura dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Advogado de defesa, por favor, profere suas palavras. Alexandre, como que era o relacionamento de vocês três? Era um relacionamento muito saudável. A gente saía juntos, eu, a Isa, a Ana. Era uma coisa muito gostosa. A gente ia pro parque, assistia filme. Totalmente normal. Tá. Você acha que a Isabela em algum momento interferiu no seu relacionamento com a Ana? Não, de forma alguma. Elas tinham um relacionamento também muito gostoso. A gente fazia tudo junto, então era totalmente comum, normal, como qualquer outra família. Certo. Vossa Excelência, eu encerro aqui as minhas perguntas. Obrigada. Passo a palavra para a promotora Sendranelli. Alexandre, como você se sentiu ao ver sua filha estendida, morta, no jardim? De imediato eu fiquei paralisado, sem reação alguma. Foi horrível, a minha vida inteira com a minha filha passou diante dos meus olhos. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, liguei para o meu pai para saber o que eu faria, porque... Ele ligou pro pai. A filha morta, estendida no jardim. Ele liga pro pai. Gente, isso é um absurdo. Por que ele não ligou para uma ambulância? Em sua sandice, porque ele não pegou a menina no seu desespero, colocou no carro e levou a menina para um hospital, tentou salvar a vida da menina, ele não fez isso. Por que você deixou uma mulher totalmente descontrolada, totalmente ciumenta, entrar no relacionamento seu e da sua filha, que até então era tão saudável? Por que você fez isso, Alexandre? Porque ela é minha mulher, eu confio nela, foi algo tão natural e a Isabela acabou gostando da Ana. Era tão normal, tão gostoso a gente, nós três, era perfeito. Ela não é mãe da Isabela. Ela jamais vai tratar a Isabela como os filhos dela. Por que você fez isso, Alexandre? Eu não tenho mais nada a dizer, Excelência. Licença. Encerra-se as perguntas para o primeiro réu dispensado. Agora o questionário com o segundo réu, Ana Carolina Jatobá. Você jura dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Inicie-se as perguntas com o advogado de defesa. Ana, conta pra
mim como que era o seu relacionamento com os seus filhos? Como você era como mãe? Eu era uma ótima mãe, a gente sempre saía junto, eu me preocupava demais com ele, meu amor, meu carinho, não só com eles, com a Isabela também. E em casa, ao contrário do pessoal que fica falando que madrasta, não tem nada a ver. O amor é igual, cuidar, tudo. A Isabela adorava ficar em casa. Como podemos perceber aqui, só por esse pequeno discurso que ela deu, é uma pessoa muito controlada, muito calma, pelo que ela disse aqui, tratava os filhos muito bem e tratava a Isabela como se fosse sua própria filha. Podemos perceber então que não há motivos por que ela maltrataria a Isabela, sendo que ela gosta tanto da menina. Sendo assim, eu encerro aqui as minhas perguntas. Passo a palavra para a promotora Sembranelli. Jatobá, como era conviver com a Isabela na sua casa? Era normal, era comum, a gente saía pro parque, ia no cinema, a gente brincava. Ela adorava ficar em casa, ela chegou já a falar que queria ficar em casa. Era uma coisa... E com a sua família? Era boa também. Uma vez ela foi pedir água pra minha mãe e pro meu pai e falou: ô vô. Aí ela viu que ela tava chamando de vô, aí ela disfarçou, foi meio sem graça. Ela me chamava de mãe 2 vezes, já peguei ela com. Era bom. Tá. Então me conte o que aconteceu aquela noite. Bom, a gente, antes de tudo, a gente estava normal. A gente tinha que ter tomado banho antes de sair, ela fez um coraçãozinho de espuma. E foi horrível. Aí a gente saiu, quando a gente estava voltando, a gente parou no estacionamento. No Jatobá, as crianças estavam dormindo atrás. O Jatobá subiu com a Isa e eu fiquei no carro com os 2 meninos dormindo. Eles estavam dormindo. Aí ele desceu pra me ajudar. Quando a gente chegou em casa, ela não estava mais na cama, a gente estava cortada. Ai, foi horrível. E pra quem você ligou quando viu a menina? Eu liguei pra mãe dela, como mãe. Pra mãe? Lógico, pra mãe Você dela. vê uma criança no chão morta e você liga pra mãe? Com certeza, a mãe dela. Eu sei o sofrimento de uma mãe. Imagina ver a sua filha. A primeira reação foi ligar pra mãe dela. A primeira reação de uma pessoa normal era ligar para uma ambulância. Da mesma forma que o Alexandre não ligou para quem deveria, para quem salvaria a vida da filha dele, a primeira coisa que se fazer deveria ser isso, ligar para a ambulância. E ela fez a mesma coisa que o marido fez. Parece até que foi planejado, não? Não tenho mais perguntas, Excelência. Encerra-se o questionário com os réus. Dispensada. Encerrado o depoimento das testemunhas e o questionário com réus, ouviremos agora a conclusão com a promotoria. Senhores, o que vimos aqui foi mais um típico caso de um triângulo amoroso que não deu certo. Porém, o fruto desse triângulo amoroso foi uma vítima, uma criança, Isabela Nardoni. Essa menina sofreu pela cabeça doentia de uma mulher que sentia ciúmes e não via uma criança. Via a ex-mulher de seu marido, a mãe da menina. Será que ela teria mesmo que conviver com essa família da Jatobá, da madrasta? A resposta é não. A justiça devia ser imposta para evitar casos que aconteçam repentinamente como esse que aconteceu. A justiça devia proibir que ela tivesse contato com essa madrasta e com a outra família. Ela não tem necessidade. A única pessoa que a menina precisaria era do pai e da mãe. Então a gente se pergunta, como isso poderia ter sido feito? É claro, a mãe entrou com o processo na justiça, só que a nossa justiça burocrática como é, não atendeu. A mãe sabia que a menina corria perigo nas mãos desses dois, e o resultado não foi outro. A menina morreu. Então, eu peço que os senhores jurados veem esse caso de uma forma diferente, como uma mudança daqui para frente, para que lei seja alterada e casos como esse não se repitam mais. Porque o que aconteceu com essa menina foi crueldade, foi doentio e não deve se repetir nunca mais. Obrigada. A
Após a apresentação de todas as provas, os relatos das testemunhas e os pontos aqui relatados pela defesa e acusação, os senhores jurados já estão aptos a tomarem uma decisão? Sim. 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 Pois bem, esse julgamento terá a pausa de 30 minutos para a tomada de decisão dos jurados e após retornaremos com a sentença. Com todos os fatos apurados, os jurados decidiram que os réus são culpados. Coube 31 anos e 6 meses de regime fechado para Alexandre Nardoni e 26 anos e 4 meses para Ana Carolina Jatobá. Caso encerrado. Você não tá molhado? Esse povo maldoso. Quem falou que vai gravar de novo? Eu falei, a Bruna, mas pra que? Ela falou que ela tem problema. Vai, Priscila. Faz uma coisinha aqui. As brigas eram constantes? Sim, mas quando a menina estava lá, parecia ser pior. Vossa Excelência, encerro aqui minhas perguntas para a vizinha. Inicia-se agora o questionário com os réus. Primeiro com o réu Alexandre Nardoni. Que inicia as perguntas do promotor para o advogado. Que entre a terceira testemunha, a vizinha. Você